Olá, pessoal! Quem me acompanha nas redes sociais sabe que cuidar de plantas é uma paixão para mim. E não é à toa, né? Plantas trazem vida, alegria e cor para nossas casas. Mas a gente sabe que às vezes elas dão um trabalhinho, não é mesmo? Você já comprou uma planta linda, mas depois de alguns dias ela começou a murchar e não sabe o que fez de errado? Ou quer que suas plantas cresçam mais rápido e fiquem sempre saudáveis? Pois seus problemas acabaram. Neste vídeo, vou revelar os segredos que ninguém te conta para ter plantas fortes, bonitas e cheias de vida. Do solo perfeito ao truque dos especialistas para evitar pragas, você vai aprender tudo o que precisa para transformar sua casa em um verdadeiro jardim dos sonhos. Assista até o final, porque tem uma dica bônus que vai mudar a forma como você cuida das suas plantas. Assim como a gente precisa de uma boa base para construir uma casa, as plantas também precisam de um bom solo para crescerem fortes e saudáveis. É no solo que elas encontram os nutrientes essenciais para sua sobrevivência, como nitrogênio, fósforo e potássio. Mas atenção, nem todo solo é igual. Cada planta tem suas preferências. Por exemplo, suculentas e cactos adoram um solo mais arenoso, que garante uma boa drenagem e evita o acúmulo de água nas raízes. Já as samambaias preferem um solo rico em matéria orgânica, úmido e fofo. Para saber qual o solo ideal para cada planta, a dica é observar a natureza. De onde essa planta veio originalmente? Qual o clima do lugar? Respondendo a essas perguntas, você já tem uma boa pista de como reproduzir o ambiente ideal para ela se desenvolver. E não precisa ter medo de colocar a mão na massa. Preparar o próprio substrato, misturando terra vegetal, humus de minhoca e areia, é uma ótima maneira de garantir que suas plantas recebam tudo o que precisam para crescerem lindas e viçosas. Lembre-se, um solo rico em nutrientes com boa drenagem e aeração é o primeiro passo para ter plantas saudáveis e cheias de vida. Observando suas plantinhas, você vai aprender a identificar suas necessidades. Se você já se perguntou, com que frequência devo regar minhas plantas? Saiba que você não está sozinho. Essa é uma dúvida muito comum, e a resposta, como tudo na vida de quem ama plantas, depende. Cada espécie tem sua necessidade hídrica, e diversos fatores influenciam na hora de definir a frequência ideal da rega, o tipo de vaso, o clima da sua região, a época do ano e até a localização da planta dentro de casa. Mas calma, não precisa virar um especialista em meteorologia. O truque infalível é sinta o solo. Antes de regar, coloque o dedo na terra. Se ele sair úmido, espere mais um pouco. Se sair seco, é hora de matar a sede da sua plantinha. E lembre-se, regar demais é tão prejudicial quanto regar de menos. O excesso de água pode causar o apodrecimento das raízes, abrindo portas para fungos e doenças. É como se a planta estivesse afogando, sem conseguir respirar. Para evitar esse problema, escolha vasos com furos no fundo e use pratinhos para aparar o excesso de água. E nunca deixe a planta em contato direto com a água acumulada no pratinho, ok? Observar suas plantas também é fundamental. Folhas murchas e amareladas podem ser um sinal de excesso de água, enquanto folhas secas e crocantes indicam falta de rega. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância da luz solar para o desenvolvimento das plantas. Fique ligado! Capítulo 3. Banho de sol. Encontrando a luz ideal para suas plantas. Assim como a gente precisa de um bom banho de sol para recarregar as energias, as plantas também precisam de luz solar para realizar a fotossíntese, processo que garante sua nutrição e crescimento. Mas cuidado, nem toda luz é igual. Algumas plantas amam um solzinho da manhã, enquanto outras preferem a sombra e meia luz.
E é aí que entra a importância de conhecer as necessidades de cada espécie. Antes de escolher o lugar perfeito para sua plantinha, observe a quantidade de luz que o ambiente recebe ao longo do dia. Se você tem um cantinho que recebe sol direto durante a tarde toda, por exemplo, evite colocar ali plantas mais sensíveis, como samambaias e violetas. Se você mora em um apartamento com pouca luz natural, não se preocupe. Existem diversas espécies que se adaptam bem a ambientes internos, como jiboias, zamioculcas e lírios da paz. E lembre-se, mesmo as plantas que preferem sombra precisam de luz indireta para sobreviver. Posicione-as em um local arejado e com boa iluminação natural, mas sem expô-las diretamente aos raios solares. Observar suas plantas é a chave para identificar se elas estão recebendo a quantidade ideal de luz. Se as folhas começarem a amarelar ou a planta apresentar um crescimento fraco e estiolado, pode ser um sinal de falta de luz. Por outro lado, manchas marrons nas folhas podem indicar excesso de sol. No próximo capítulo, vamos desvendar os mistérios da adubação e aprender como fornecer os nutrientes que as plantas precisam para crescerem fortes e saudáveis. Até lá! Capítulo 4. Delícias nutritivas. Adubação para plantas cheias de energia. Assim como a gente precisa de uma alimentação balanceada para ter energia, as plantas também precisam de nutrientes para crescerem fortes e saudáveis. E é aí que entra a adubação. Existem diversos tipos de adubo, cada um com suas características e benefícios. Os adubos orgânicos, como humus de minhoca e farinha de osso, são ricos em nutrientes e melhoram a estrutura do solo. Já os adubos químicos, como NPK, fornecem os nutrientes de forma mais rápida e concentrada. A escolha do adubo ideal depende da espécie da planta, do tipo de solo e da época do ano. É importante seguir as instruções do fabricante e evitar o excesso de adubação, que pode ser prejudicial para as plantas. Uma dica importante é observar suas plantas. Se elas estiverem com as folhas amareladas, com crescimento lento ou com flores pouco vibrantes, pode ser um sinal de falta de nutrientes. Lembre-se, a adubação é um cuidado importante para manter suas plantas saudáveis e cheias de vida. Fornecer os nutrientes certos na hora certa é fundamental para que elas se desenvolvam plenamente e te presenteiem com toda a sua beleza. No próximo capítulo, vamos revelar um truque infalível para manter as pragas longe das suas plantinhas. Você não vai querer perder essa dica de ouro. Capítulo 5. Show pragas. O truque infalível para proteger suas plantas. Quem nunca se deparou com pulgões, cochonilhas ou outros visitantes indesejados nas suas plantas, que atire a primeira pedra. As pragas são um problema comum, mas calma. Existe uma solução caseira e eficaz para combatê-las. O óleo de NEM, extraído das sementes da árvore NEM. O óleo de NEM é um poderoso inseticida natural que atua tanto na prevenção quanto no combate a diversos tipos de pragas. E o melhor, ele é biodegradável e não agride o meio ambiente. Para preparar a sua misturinha mágica, basta diluir uma colher de sopa de óleo de NEM em 1 litro de água e aplicar nas plantas com a ajuda de um borrifador. Aplique a solução a cada 15 dias, ou sempre que observar a presença de pragas. O óleo de NEM age impedindo a alimentação, o crescimento e a reprodução dos insetos, controlando a infestação de forma natural e eficaz. Além disso, ele também ajuda a prevenir doenças fúngicas, como oídio e ferrugem. Mas atenção! O óleo de NEM deve ser aplicado preferencialmente no final da tarde, quando o sol não está tão intenso, para evitar que as folhas queimem. Com essa dica de ouro, você poderá manter suas plantas protegidas das pragas de forma natural e eficaz, sem precisar recorrer a produtos químicos agressivos. E lembre-se, cuidar das plantas é um ato de amor e dedicação. Observando suas plantinhas, você aprende a identificar suas necessidades e oferecer o melhor para elas.
E aí, gostaram das dicas? Viram como é mais fácil do que parece ter plantas saudáveis e cheias de vida dentro de casa? Lembrem-se, o segredo está em observar e entender as necessidades de cada planta e oferecer o que elas precisam para florescer. Cuidar de plantas é uma terapia, um aprendizado constante e uma forma de trazer mais verde e alegria para os nossos lares. Não tenham medo de errar, de experimentar e de se conectar com a natureza dentro da sua própria casa. E para quem ficou até o final, a dica bônus que prometi: converse com suas plantas. É sério. Dedique um tempinho do seu dia para observá-las, sentir a energia delas e, quem sabe, até dar um bom dia para cada uma. Vocês vão se surpreender com a diferença que isso faz.